Eu passei os momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Em setembro de 2016, a professora Ana Beatriz decidiu enfrentar um câncer sem tratamento e, desde então, prosseguiu sua rotina naturalmente, aguardando o dia de morrer. O que podemos comentar sobre este caso com base nos ensinamentos da doutrina espírita? André, em entrevista à revista Veja, a Ana Beatriz fez a seguinte declaração: "Estou pronta para morrer, não estou desistindo, apenas não quero ficar viva a qualquer preço." O que a doutrina espírita diz sobre essa desistência do tratamento? A doutrina dos espíritos, ela certamente nos trará no meio científico, quando a ciência tiver condições de compreender de que forma que o mundo espiritual está ao nosso redor, um novo conceito para doença. Para a ciência, doença é uma disfunção. E muitas vezes disse, popularmente, que quando uma criatura adoece de uma doença e essa doença a leva a óbito, que não houve a cura. E a doutrina dos espíritos vai apoiar firmemente em ciência, em filosofia e em religião, no sentido de religar as criaturas ao Criador. Ela vem nos trazer que a doença é um processo de cura, cujo objetivo é nos religar ao Criador. Este religar ao Criador não é um ato dogmático, misterioso, mas é no sentido de que alcancemos a paz. A doença, quando ela se manifesta, ela vem com o objetivo de resolver algo que no campo psicossomático, ou melhor dizendo, biopsicossocial, lembrando que o psico não é apenas e tão somente as estruturas neurais, mas é o espírito por trás dessas estruturas. Há um descompasso nessa estrutura e a doença ela vem com o objetivo de harmonizar esta estrutura. Então, este é o conceito que há de revolucionar o conceito de viver e de morrer e o conceito de doença. Se levarmos em consideração que a doença é o caminho da cura, quero crer que caberá a todos nós, naturalmente, entender que o processo de doença ele precisa ser vivido para que o processo de cura seja completo. Então, se nós não vivermos a plenitude do processo curativo, muito provavelmente a cura não será alcançada a contento. O que nos vale, e isso é que a doutrina dos espíritos nos traz, é a manutenção da vida em todas as instâncias, cabendo-nos o que for possível para a manutenção da vida. E nesse processo, quando você diz cura, você está se referindo mais à cura espiritual, de um processo de evolução espiritual, ou à cura do corpo em si? A cura no sentido integral. Você veja, na nossa instituição, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nós cuidamos de cerca de 2.000 pessoas que têm deficiência intelectual e física. E muitos deles são acamados, e são acamados pela vida inteira. E há um processo que foi, ao longo dos anos, a ciência foi percebendo como um processo
que levava essas criaturas à morte, né? Que é o processo de aspiração de líquido ou de sólidos, de alimentos para os pulmões, né? Aí o que acontece? Esse alimento ele vai para o pulmão, nós temos aqui um sistema em que é feito, o ar vai para o pulmão, a comida vai para o estômago. Nessas criaturinhas que estão adoentadas, este processo muitas vezes é falho e a comida vai para os pulmões, o líquido vai para os pulmões. O que acontece? Desenvolve-se ali muitas vezes uma pneumonia, a taxa de mortalidade era muito grande. O que nós desenvolvemos, o que a ciência desenvolveu? Era importante gastrostomizar estas criaturas, né? Então você coloca uma sonda para que a comida seja levada diretamente até onde ela, na verdade não são comidas, são alimentos quase todos pastosos, líquidos, né? E assim a criatura vai passar ali a vida inteira, não vai se alimentar. Ela cita isso, né? Ela quer comer o que ela quer, né? Agora pensemos, no caso destes nossos irmãos, eles têm um processo reencarnatório extremamente duro. São deficientes intelectuais, deficientes físicos, e nós lhes tiramos ainda a capacidade de se alimentar, uma vez que nós aplicamos a sonda. Muitas criaturas pensarão, mas que vida é essa? E aí nos ocorre dizer, trata-se de uma vida curativa. Nós não sabemos o que essas pessoas fizeram, o que esses espíritos fizeram a si próprios em encarnações passadas. Acabaram fazendo com que o seu organismo perispiritual tivesse sequelas tão graves que só uma encarnação curativa como essa lhes fará verdadeiramente seguir adiante completamente refeitos. Então, o que nos cabe é justamente entender esse processo de cura. Nas redes sociais foi divulgado um vídeo que narra a história da Ana Beatriz e o que chama atenção é o bom humor e a leveza que ela está lidando com a situação. E ela cita, como você disse, menos restrições alimentares, agora posso comer o que eu quero, menos brigas, então ela demonstra estar muito leve. Qual a lição que nós podemos tirar disso? Essa é a parte boa de toda essa história que ela está nos trazendo, né? Ela nos parece, pelo menos à frente da câmera, narrando a sua história, ela nos parece bastante em paz com o processo de cura que se encontra em curso. Agora eu me pergunto, será que esta restrição alimentar também não faz parte do processo curativo? Será que se ela se dedicasse ao processo curativo, a cura de fato não poderia se dar ainda nessa existência? E ainda que tivesse que usar a bolsa, mas quantas bênçãos ela não alcançaria ao longo da existência, no trato com seus familiares, das pessoas que a cercam? E ainda que após um longo tratamento, ainda assim, a doença fizesse com que ela chegasse ao óbito, será que o espírito, após passar por esse período, não alçaria voos muito mais amorosos na espiritualidade? Tudo isso é para a nossa reflexão. A doutrina dos espíritos, ela não é a doutrina do tem que, ela é a doutrina do é melhor que, né? É melhor que entendamos que estamos num processo de evolução, somos espíritos imortais, né? Passamos pela experiência material sempre com processo de aprendizado. É melhor que cuidemos deste processo biológico o máximo que nós pudermos cuidar para que a nossa vida seja plena, na medida da plenitude que a vida pode nos ofertar, estejamos nós na situação que nos encontramos. Porque o que me preocupa bastante, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram dizimadas, né? Então, todas as vezes que nós achamos que há uma deficiência no corpo, será que nós não estamos contribuindo para disseminar por aí que o que vale é você ter um corpo perfeito, uma alimentação perfeita e assim sucessivamente? Existem pessoas que têm restrições de toda a ordem e estão aí. Me ocorre pensar sobre Stephen Hawking. Stephen Hawking, um dos maiores gênios da atualidade, é um homem que há 50 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, deram-lhe 2 anos de vida e ele está aí. Durante esse período ele casou, separou, teve filhos, casou novamente, se tornou dono de uma das cátedras mais importantes da Universidade de Cambridge, uma das mentes mais respeitadas. E se nós vemos a imagem do Stephen Hawking, é bem provável que ele goza de restrições de todas
de toda a ordem, mas ele está ali bravamente dando-nos uma lição de vida. Mas nesse caso, não fazer o tratamento pode ser considerado como suicídio? Vamos pensar sobre o caso. Façamos a analogia, inclusive já fizemos em outras oportunidades aqui, com a história da lagarta para a borboleta. Nós vemos lá o ser rastejando no chão, que é a lagarta, nos parece até para alguns um pouco asqueroso, com capacidade bastante limitada de se locomover, de ir e vir e gozar a vida e a natureza, né? De repente, este ser, ele se enclausura em um casulo. Ali parece não haver a vida. Depois de um processo natural, há o rompimento das paredes deste casulo, então vem uma belíssima borboleta que alça voo e visita os jardins e as flores, um ser livre, né? Agora, vamos trazer essa história para o caso em questão. Digamos que enquanto a borboleta, ou melhor, a futura borboleta se encontra no interior do casulo, nós, com a melhor das boas intenções, vamos auxiliar aquele processo de libertação da borboleta do casulo. Então nós vamos lá rompendo o casulo para que a borboleta possa alçar voo. O que acontecerá? Ela não alçará voos, em razão de que o processo de rompimento do casulo é também o processo de fortalecimento das asas da borboleta, daquilo que propiciará o voo, né? Então, a doença é quase sempre o fortalecimento das asas durante o casulo, né? Esta maneira como ela trata, que nos parece, pelo menos à frente das câmeras, nos parece leve e libertadora até, vai ao encontro daquilo que Jesus nos traz no Sermão das Bem-aventuranças, o bem sofrer, né? Existem criaturas que passam pelo processo de sofrimento na vida, não só nas questões biológicas, patológicas, mas em tudo, mas sofrem num muro de lamentações e de pessimismo. Existem pessoas que passam pelo processo do sofrimento da forma mais leve e educativa possível. Estas fazem o bem sofrer, né? Agora, a grande questão é, se nós não nos valermos de todas as maravilhas que a ciência nos outorga, para que possamos, durante o processo de doença, alcançar a nossa cura, será que nós teremos asas tão formosas para que possamos alçar os melhores voos a caminho da nossa iluminação? Essa é a pergunta que cabe a todos nós a reflexão. E no caso dos familiares, como lidar com a situação de um ente querido que desiste de fazer o tratamento? Não há muito o que fazer, a criatura desistiu do tratamento, né? Estávamos conversando aqui antes da gravação, você nos trouxe um caso de uma família que entrou na justiça para obrigar que o seu familiar tivesse acesso ao tratamento. Esse é um caminho que pode se trilhar, mas será que este caminho não trará belicosidade entre as criaturas da mesma família, né? Pode ser que não. Pode ser que, uma vez que o tratamento se dê, a criatura alcance a cura, lá adiante, inclusive, ela agradeça aqueles que a forçaram a fazer o tratamento. Mas acho que é sempre o bom senso e a intenção. Qual que é a nossa intenção quando nós nos dedicamos ao trato com as outras criaturas? Mas há que se considerar que trata-se de uma senhora que goza das suas faculdades mentais, né? Está perfeita, está muito equilibrada mentalmente, portanto ela é dona do seu destino, ela é portadora do seu livre-arbítrio, ela tem condições de fazer bom uso do seu livre-arbítrio. No caso das crianças das casas André Luiz, nós é que decidimos por eles, e decidimos porque estamos certos que após esta encarnação sôfrega de bastante resignação, uma encarnação onde podemos fazer uma analogia, outra analogia, com remédio amargo, e o dito popular diz, quanto mais amargo o remédio, melhor a cura. Temos a certeza absoluta que os nossos irmãozinhos estão em cura e mantê-los encarnados o maior tempo possível para que gozem melhor desta cura é aquilo que nos cabe. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você que está nos assistindo, compartilhe sua opinião com a gente, deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!